Olá, boa noite a todos e todas. Meu nome é Nilva, atualmente eu sou professora no Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar. Estou aqui a convite da professora Cristina Leite para conversar com vocês um pouco sobre uma experiência que eu tive no uso dos 3 momentos pedagógicos na formação continuada de professores. Para a gente começar essa conversa, eu vou apresentar o contexto desse trabalho. Ele fez parte da minha pesquisa de doutorado e teve orientação da professora Cristina. A proposta dessa pesquisa foi desenvolver, aplicar e analisar as contribuições de um curso de formação continuada sobre o ensino de física moderna e contemporânea. Esse curso fez parte do programa de formação continuada do Museu Dica, que fica na Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, onde eu era docente nessa época. Então, esse curso aconteceu na região do Triângulo Mineiro, porque é onde eu estava no momento do desenvolvimento da pesquisa. O programa de formação continuada do museu ainda existe e a gente ainda desenvolve cursos em parceria. Esse curso, ele se apoiou nas ideias de educação dialógica, pautada nos princípios de Paulo Freire, e utilizou os 3 momentos pedagógicos na sua estruturação, com a perspectiva de permitir a manutenção dessa dinâmica dialógica. Bom, quando eu falo que a intenção do curso era se pautar nas ideias de uma educação dialógica, a nossa perspectiva é que o curso não fosse uma imposição nem de conteúdos científicos e nem de perspectivas, estratégias ou metodologias de ensino. Isso a gente tentou deixar claro para os participantes desde o momento em que a gente fez a divulgação do curso. Então, aqui é uma reprodução da imagem que foi criada pela equipe de comunicação do Museu Dica para divulgar o curso na época. E aqui eu já destaco algumas expressões em que a gente deixa claro que não é um curso totalmente fechado de conteúdos e estratégias já pré-definidos. A gente diz que a gente vai levar em conta reflexões dos professores cursistas e as suas experiências, e que a gente vai incluir pelo menos uma proposta fechada como sugestão para eles, na expectativa de que isso possa contribuir para a instrumentalização desses professores, tanto do ponto de vista operacional como do ponto de vista teórico. Então, a gente chamou eles para o diálogo e a gente tinha simplesmente o interesse de dialogar sobre um conteúdo bem amplo, que é a física moderna e contemporânea, sem deixar já demarcado exatamente quais conteúdos científicos ou quais estratégias de ensino a gente utilizaria. Tudo isso foi construído durante o curso, num coletivo envolvendo a formadora e os professores cursistas. Bom, o que é mais interessante, o que é mais importante comentar sobre esse curso também? Para essa perspectiva dialógica poder ser concretizada, a dinâmica desse curso tem algumas características diferenciadas. A primeira delas é que os encontros não eram necessariamente sequenciais. Então, para começar, eles já eram uma vez por semana. A escolha por ser aos sábados, na verdade, é uma escolha do próprio museu, por já ter contato com os professores, esse acaba sendo o dia que é mais fácil a gente ter adesão dos professores, por eles não estarem ocupados com aulas ou reuniões. Mas ainda assim, existem alguns sábados que têm reuniões pedagógicas, então a gente tentava montar um cronograma de maneira a permitir que todos pudessem participar. Do nosso ponto de vista, era muito importante que esses sábados não fossem necessariamente sequenciais, porque com essa perspectiva dialógica era necessário ouvir os professores cursistas num dado encontro, receber as informações que eles nos traziam, de expectativas ou do que eles gostariam, para poder organizar o próximo encontro. Então, não é um curso que poderia ser feito em uma semana, né, sequencialmente. Ele precisa desse intervalo de tempo para sua reconstrução e reorganização. As atividades elaboradas eram feitas de forma a permitir diferentes caminhos de condução dependendo do andamento das discussões realizadas. Então, significa que a gente tinha um conjunto de slides que guiavam a fala e um conjunto de atividades previamente organizadas
que poderiam ou não ser utilizadas a partir das perspectivas desses professores. Então, a gente não tinha rotas fechadas para esse curso. Ele ia sendo construído a partir do que o grupo ia colocando como importante para eles. Então, os momentos pedagógicos foram muito importantes nessa condução também. Já vou comentar sobre isso com vocês. E aí, os encontros eram sempre iniciados com uma problematização inicial. Isso era fundamental para poder fazer com que esses professores cursistas pudessem se engajar nas discussões. Então, a gente seguia a ideia da problematização inicial como sendo um momento para que esses professores se inteirassem da discussão que ali estava sendo proposta, para que eles tomassem aquela discussão como sendo deles, para que aquilo tomasse importância para eles e eles quisessem se envolver nessa discussão, e além disso, eles percebessem a necessidade de complementar a formação deles, seja com conteúdos pedagógicos ou científicos, para poder avançar na busca de uma solução dessa problematização inicial. Então, em cada encontro, a gente sempre tinha um início com uma problematização. E a gente acabou usando essa estrutura, essa dinâmica dos momentos pedagógicos ao longo de todo o curso também. Para a gente, né, para mim, os momentos pedagógicos, eles acabaram se mostrando como organizadores do conhecimento para poder facilitar esse diálogo, né? Essa foi a grande relevância. A gente tinha em mãos o material de apoio, que incluía propostas de ensino de física moderna e contemporânea, relatos de experiências sobre o uso dessa temática, já presentes na literatura, textos de apoio para o professor sobre os diferentes temas de física moderna e contemporânea, já disponíveis na literatura. A gente organizou repositórios de objetos de aprendizagem que pudessem abordar essa temática, e sites de grupos ou pesquisadores com divulgação de material sobre essa temática. Era isso que permitia que os nossos encontros pudessem ir flutuando a partir das expectativas dos cursistas. Bom, só para relembrar, né? Então, eu vou utilizar aqui os 3 momentos: a problematização inicial, que é esse momento de trazer os participantes para a discussão colocada, para que eles tomem essa discussão como sendo interessante para eles e se envolvam com elas, sintam a necessidade de ampliar sua formação, seguindo para a etapa de organização do conhecimento e fechando com a aplicação do conhecimento. Essas 3 etapas, elas fizeram parte da visão macro do curso. Então, o curso ele aconteceu em 6 encontros. O primeiro encontro foi totalmente destinado a essa problematização inicial, então era o momento mais importante para que esses professores se sensibilizassem sobre o ensino de física moderna e contemporânea. Então, o que a gente trouxe para abordar nesse primeiro encontro eram justificativas para inserir essa temática no ensino médio e como essa temática estava presente nos livros didáticos, né? No momento em que a gente executou o curso. Os próximos 3 encontros, eles foram destinados à organização do conhecimento. E aí, muito pautado a partir do que os professores indicaram para a gente como perspectivas e interesses de como fazer essa inserção da física moderna e contemporânea, a gente organizou discussões que foram pautadas nos parâmetros curriculares nacionais, que eram as diretrizes em voga na época da pesquisa, experimentos reais ou virtuais sobre essa temática e o uso de abordagens históricas também. O quinto e o sexto encontro já foram destinados para a gente caminhar para a aplicação do conhecimento. E aí a gente teve um exemplo de aula envolvendo o tema de espectroscopia, a partir de experimentos e também de abordagem histórica, e depois um momento de socialização de propostas construídas por esses professores para serem utilizadas em suas aulas. Então, percebam que os 3 momentos, eles guiaram a visão macro desse curso.
A gente começa com uma problematização para trazer os professores para essa discussão e também para poder levantar quais eram os interesses deles, quais eram as expectativas deles com essas atividades. A gente passa por um momento de organização do conhecimento em que a gente traz algumas propostas, tanto do ponto de vista de conteúdos científicos como de estratégias de ensino, para poder dialogar com eles, sempre fazendo uma construção coletiva, e a gente fecha com uma socialização de experiências. No primeiro momento, uma experiência que eu apresento a eles e que eles podem vivenciar e discutir, e no segundo momento, eles trazem experiências que eles pretendem desenvolver, né, que eles planejam e pretendem desenvolver. E aí eu vou detalhar um pouco de como foi cada um desses encontros também. Além de usar os 3 momentos na estrutura macro do curso, a gente também utilizou os 3 momentos em cada encontro. Então, o primeiro encontro ele foi destinado só para a gente problematizar o ensino de física moderna e contemporânea. Mas dentro desse encontro, a gente teve uma problematização inicial mais forte, um momento em que a gente fez uma atividade para tentar sistematizar alguns conhecimentos desses professores e um fechamento disso com a aplicação do conhecimento. Então, aqui, o objetivo foi inserir o professor cursista nessa discussão sobre a natureza do ensino de física atual, focando na física moderna e contemporânea como uma das estratégias ou uma das possibilidades para melhoria dos problemas que eles relatam no ensino de física que eles vivenciam. Então, a problematização inicial, ela permeou uma discussão envolvendo que física eu quero ensinar aos meus alunos. Então, percebam que a problematização inicial ela não começa com por que ensinar a física moderna ou como ensinar a física moderna. Ela não vai direto ao ponto. A ideia é tentar sensibilizar esses professores para que a gente possa chegar nessa perspectiva. Então, a gente fez toda uma conversa e foi ouvindo as experiências deles sobre que tipo de física eles ensinam, que tipo de física eles gostariam de ensinar, que ensino eles gostariam de utilizar em suas rotinas, quais são as dificuldades para isso, quais são as possibilidades. E aí a física moderna é apresentada como uma das possibilidades. E eles acabam trazendo na própria fala deles também, como uma possibilidade para resolver alguns problemas que eles já vivenciam. E aí, quando eles colocam que eles têm interesse de trazer temas mais atuais para as aulas, mas eles sentem dificuldade de fazer isso, a primeira coisa que a gente vai começar a discutir então é como é que ele escolhe o livro didático que vai ser o suporte dele. Já que ele quer ensinar temas mais atuais, temas contemporâneos de física, parte do princípio de que ele deveria utilizar um livro que desse esse suporte para ele. Então, a gente faz uma atividade de analisar a física moderna, como a física moderna e contemporânea estava presente nos livros aprovados pelo PNLD na época do curso. Então, esse fez parte do momento de organização do conhecimento daquele encontro. E no final, a gente tentava, então, voltar para essa problematização inicial, de que física eles querem ensinar aos alunos deles, já que essa física pretende ter temas mais atuais, então a pergunta é como eram feitas as escolhas das fontes para o planejamento das aulas deles. Então, a partir desse momento que eles analisavam os livros presentes no PNLD, e eles tiveram acesso a alguns materiais lá no dia, eles puderam fazer uma reflexão sobre o que pautam as escolhas dele para esses livros. Então, se eles realmente estão apoiando a visão de ensino que eles estão colocando. E claro que nesse momento a física moderna era o mote principal, mas a discussão acaba sendo um pouco mais ampla do que isso, né? Que eles vão olhar outros elementos que eles também se interessam e eles acabam percebendo que nem sempre a escolha que eles fazem do livro didático é tão consciente quanto eles imaginavam, porque elas não, nem sempre levam em conta os elementos que eles realmente valorizam para o ensino de física. Então, com isso, a gente fecha essa problematização inicial no primeiro encontro, com esses professores imersos nessa discussão sobre o ensino de física moderna e contemporânea, que era a nossa temática principal, mas também interessados em conhecer mais sobre o como fazer isso, né? Percebendo que lhes faltam, que lhe falta uma formação adequada para isso. Então, a partir disso, a gente segue para os próximos encontros para poder fazer
a etapa de organização do conhecimento. Bom, essa é a primeira etapa do vídeo, eu vou encerrar aqui e a gente continua falando das próximas etapas no segundo vídeo, ok?